Prestem atenção no que está acontecendo, porque o que está acontecendo é grave, minha gente. É a Europa ameaçando, ao menos ameaçando, se isso vai ser concretizado ou não, não sabemos, mas ameaçando dobrar a aposta contra a Rússia e contra aquilo que Trump chama de acordo pelo fim da guerra, que para a Europa não significa um acordo, mas significa uma rendição da Ucrânia aos russos e, consequentemente, uma rendição da Europa como um todo aos russos. Seria a permissão para que Vladimir Putin amanhã tomasse uma outra decisão tão perigosa para os territórios europeus quanto a que ele tomou quando decidiu invadir a Crimeia e ficar com a Crimeia lá em 2014 e 3 anos atrás invadir a Ucrânia como um todo e hoje tomar conta de cerca de 20% do território ucraniano. Os europeus entendem que a proposta, as ideias que surgem a partir dos Estados Unidos, que aliás são tomadas em reuniões bilaterais com os russos, sem o envolvimento da comunidade europeia, da União Europeia, dos ingleses, muito menos dos ucranianos, que essas propostas de cessar fogo significariam colocar a Europa de joelhos para Vladimir Putin e ratificar a decisão que ele tomou de invadir um país vizinho. Por isso, a Europa se levanta contra um eventual acordo e ontem Emmanuel Macron, o presidente francês, foi o porta-voz daquilo que a Rússia entende ser uma ameaça a ela. O Kremlin condenou o que chamou de um discurso extremamente confrontacional do presidente da França, Emmanuel Macron, no qual ele chama a Rússia de ameaça à Europa, caracterizou a guerra na Ucrânia como um conflito global e disse que Paris consideraria colocar outros países sob sua proteção nuclear. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os comentários de Emmanuel Macron sinalizam sua inclinação em dar continuidade à guerra na Ucrânia. O discurso foi, de fato, extremamente confrontacional. Dificilmente poderia ser percebido como um discurso de um líder que estava pensando em paz, disse ele, acrescentando que Macron omitiu fatos importantes e não mencionou as preocupações e medos legítimos da Rússia sobre a expansão da OTAN para suas fronteiras. Em vez disso, pelo que foi dito, pode-se concluir que a França está pensando mais em guerra em continuar a guerra. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, que é aliado absolutamente próximo de Vladimir Putin, antes visto como um modernizador, mas agora conhecido por sua postura linha dura, também rejeitou o discurso do presidente francês, chamando-o ironicamente de Micron, e disse que Paris não representa nenhuma ameaça. Ameaça à França e à Europa? Sob comando de Macron, a França forneceu armas à Ucrânia e disse que está preparada para considerar o envio de soldados para compor uma força de manutenção de paz e ajudar a garantir a implementação de qualquer acordo com a Rússia. Em discurso ontem, o presidente da França caracterizou a Rússia como ameaça à França e à Europa, descreveu a guerra na Ucrânia como um conflito global e disse que iniciaria discussões sobre a extensão do guarda-chuva nuclear de seu país aos aliados europeus. Ou seja, Emmanuel Macron disse que defenderia, se preciso, com armamento nuclear, não só a França, mas toda a União Europeia. Não à toa, hoje, a União Europeia, porque os Estados Unidos tiraram o dinheiro com o qual financiam a Ucrânia, ou financiavam a Ucrânia, desde o início do conflito. Os países da União Europeia anunciaram um plano para rearmamento da comunidade. Houve uma reunião hoje em Bruxelas, na Bélgica, onde fica a sede da União Europeia, e eles estão anunciando um plano para gastar mais dinheiro em arma, em defesa, em forças como Exército, Aeronáutica e Marinha, após o governo Trump anunciar uma aproximação com a Rússia. Um plano de 800 bilhões de euros, isso dá quase 5 trilhões de reais para reforçar a defesa das nações da União Europeia e diminuir o impacto da potencial retirada americana da aliança de países que ajudam a Ucrânia. Ou seja, Vinícius Custódio, enquanto o mundo imaginava que Donald Trump pudesse usar a força norte-americana para, de alguma maneira, forçar a Rússia a aceitar alguma condição que fosse considerada satisfatória para ambas as partes,
O que Donald Trump fez depois de assumir o cargo foi, ele é acusado disso, pelos europeus, por exemplo, de aderir à causa russa, propor a causa russa, a solução russa, como se a solução russa fosse a solução para a guerra, algo impensável para os ucranianos e mais do que os ucranianos, para a União Europeia como um todo, que ameaça agora escalar a guerra, ou seja, intensificar aquilo que Moscou entendeu como uma ameaça a seu território e fez, pelo menos oficialmente, publicamente, com que Vladimir Putin tomasse a decisão de invadir a Rússia. Ele disse o seguinte: bom, eu, Rússia, estou me sentindo ameaçado porque a OTAN está chegando à minha fronteira. A OTAN já chegou mais longe do que deveria e agora quer abraçar a Ucrânia. Então o que eu faço? Eu ataco a Ucrânia. Agora, o que a União Europeia está dizendo é o seguinte: vocês querem encontrar uma solução que não nos abrange, que não considera aquilo que a gente considera correto? Então vamos armar ainda mais os países da União Europeia, vamos armar ainda mais os países da OTAN e ameaçar inclusive usar armamento nuclear caso algum de nós se sinta ameaçado. Ou seja, a Europa está ameaçando dobrar a aposta contra a Rússia e contra Trump. O Rafa, essa intensificação dos movimentos bélicos que a gente está vendo, ela ocorre, na minha opinião, por dois fatores. Um mais recente e outro já mais estrutural. O mais estrutural é a força econômica da Rússia, que não foi dizimada como a antiga gestão dos Estados Unidos, as sanções implementadas, né, pelo Joe Biden, sinalizava que seria. E por que não foi tão dizimada assim? Por que a Rússia economicamente não sentiu? Algumas vezes, aqui no Flow News, a gente falou sobre isso, né? Que a economia da Rússia continuava crescendo a despeito dessas proibições de negociação. Porque outros países, de maneira não oficial, continuavam consumindo produtos produzidos pela Rússia, principalmente o petróleo. A Rússia é uma importante exportadora de petróleo. Então, de maneira indireta, a Rússia continuava tendo dinheiro e, com esse dinheiro, o Vladimir Putin escolhe fazer o que ele quer e tem condição de sustentar uma guerra por 3 anos. Então, essa é uma questão mais estrutural. Se a gente for olhar, a China, por exemplo, é um dos países que continua consumindo o petróleo russo, né, por um preço abaixo do mercado. Você tem ali a commodity sendo negociada por um ativo, você tem um país que ainda é a maior economia do mundo, os Estados Unidos, dizendo não comprem desse país aqui, que é a Rússia, e você tem uma outra economia muito forte, que faz negócios com vários lugares do planeta, que é a China, consumindo esse petróleo por um preço abaixo do que outros países pagam. Então esse fator mais estrutural continua, é um dos gatilhos que continuam levando a Rússia a ter dinheiro para a manutenção da guerra. E aí você tem um fator mais recente, que é uma mudança de lado dos Estados Unidos com a troca no comando do país. Sai Joe Biden e entra Donald Trump. Quando a gente vê filmes a respeito de guerra, Rafa, a gente tem ali alguns registros históricos que são representados. Me parece que se um dia fizerem um filme da guerra Rússia e Ucrânia, a reunião que o mundo inteiro teve acesso às imagens e aos áudios do presidente dos Estados Unidos, lá no Salão Oval, o vice-presidente americano, J.D. Vance, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, naquela arapuca que foi armada ali pro Volodymyr Zelensky, ele caiu, né, mas assim, caiu de jeito na arapuca que foi colocada ali para ele. Essa reunião vai ser retratada nos filmes. E isso mostra a mudança de lado dos Estados Unidos, o que me surpreende muito. E acredito que de alguma maneira também surpreenda boa parte dos americanos, inclusive os eleitores de Donald Trump, ou boa parte deles. Porque se a gente observar os jornais americanos, entidades de pesquisa nos Estados Unidos, quando esses veículos perguntam para os americanos, para quem mora lá, considerando a guerra Rússia e Ucrânia, você apoia quem? Ucrânia ou Rússia? Você está do lado do Zelensky ou do Putin? A maior parte dos americanos, inclusive republicanos, apoiam a Ucrânia nessa história e não a Rússia. Apoiam o presidente Volodymyr Zelensky e não o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E o Trump sabe disso, porque esses dados são públicos. Se eu sei, se está disponível na internet, o Trump também sabe. E mesmo assim, por uma decisão pessoal, ele se torna um apoiador de Vladimir Putin. O que nos cabe perguntar é por quê?
Por que essa mudança de postura dos Estados Unidos em relação à Ucrânia? E aí sobra para o Volodymyr Zelensky se agarrar à Europa, se agarrar à União Europeia, né? E o bloco europeu, que tem se manifestado nas redes sociais, por meio das suas autoridades políticas, como um defensor assíduo da Ucrânia, me parece, Rafa, por tudo que você leu, que agora as ações elas vão para além do teclado do computador, da tela do computador. De fato, elas vão se transformar em ações bélicas. A Ucrânia deve ganhar aí um poderio para continuar se sustentando contra a Rússia, porque sem o dinheiro dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, na gestão anterior, mandaram muito dinheiro para a Ucrânia não consegue enfrentar uma guerra com a Rússia, que tem um poder de armas infinitamente maior do que a Ucrânia. Então ela precisa da ajuda da Europa, e o bloco europeu precisa demonstrar força também, entre outras questões, e a gente vai falar disso ao longo do programa hoje, porque o presidente Donald Trump mira a Europa para implementar tarifas aos produtos que são produzidos na zona do euro, Rafa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.